Boa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o verso 10, que diz assim: Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. A gente estava ali meditando no texto bíblico, e a gente estava meditando numa coisa que é muito interessante, como é legal e como é interessante a gente ser exaltado na obra de Deus. Tipo, você faz alguma coisa, você faz algo na obra de Deus e aquele teu esforço é reconhecido, Mas é bacana porque isso acaba muitas vezes se tornando uma faca de dois gumes. Porque o reconhecimento que abençoa, muitas vezes, quando mal administrado, ele pode trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos partir do pressuposto que você é uma pessoa totalmente anônima. Ninguém conhece você, Aí você tem todo aquele compromisso com a palavra, você prega o que está escrito. Mas chega um determinado momento que Deus ele te exalta na obra. Aí vai acontecer uma coisa que é muito interessante. Não é uma regra, mas é um tipo de fenômeno. O que é que vai acontecer? Você, pelo fato de você ser exaltado ou exaltada na obra de Deus, você vai passar a se tornar uma pessoa conhecida. E quando você é uma pessoa que se torna conhecida, o que é que acontece? Você se torna uma pessoa popular. E por que muitos deixam de pregar a verdade? É exatamente por isso. Porque quando a pessoa é exaltada na obra de Deus e a pessoa passa a ser uma pessoa popular, automaticamente a pessoa ganha um medo. A pessoa é tomada por um tipo de medo. Que medo é esse? De perder essa popularidade. É por isso que você... Por que a gente está falando isso? Porque isso é o que vai ser... É o que acontece. Enquanto a pessoa é uma pessoa anônima, que está ministrando a palavra, está pregando com veracidade, está trazendo aquela palavra verdadeira, enquanto a pessoa é anônima, tudo bem. Mas o problema é quando a pessoa se torna popular. E chega aquela exaltação, as pessoas reconhecem que você está fazendo algo na obra de Deus. Então, quando a pessoa chega a esse patamar de bênção divina, o que é que vai acontecer? A pessoa vai adquirir um tipo de medo. Mas que medo é esse? É de perder essa popularidade que ela ganhou. Aí um pregador, por exemplo, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ficar pensando assim: rapaz, eu cheguei até aqui, aí se eu for pregar o que eu pregava no passado, o que é que acontece? Daquela maneira que eu pregava, de maneira verídica, pregando a verdade, o que é que vai acontecer? Eu vou perder a minha popularidade. Aí você me pergunta: o que é que tem a ver isso com o ministério de João Batista? Porque quando você vai para a Bíblia Sagrada, vai acontecer um fenômeno que não é uma regra, mas aconteceu muito. Qual era? É que muitos dos que deixavam de falar a verdade eram aqueles que faziam parte do alto degrau da chamada escala religiosa da época. É por isso que você vai estar vendo o quê? Deus levantando profetas de local que não tem nada a ver. A gente pode trazer exemplos como, por exemplo, o profeta Elias, que era praticamente alguém solitário, como a própria Bíblia diz que o próprio João Batista ele veio na unção de Elias. Quando você vai lá para o Velho Testamento, Elias não foi levantado do meio do contexto religioso dos sacerdotes, não. Ele foi uma pessoa que foi levantada de um local distante. E o próprio João Batista. Você vai ver que João Batista é levantado fora do chamado contexto religioso da época. Aí você me pergunta: por que você está falando isso? Trazendo para os dias de hoje, Quando Deus dele nos exalta na obra, é algo muito bom. Mas acaba se tornando uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a gente perde o medo, a gente perde a coragem de falar a verdade. A gente fica assim, fica com medo de perder a popularidade. E a gente começa a relaxar no que é concernente o pregar a verdade. É por isso que você vai ver pessoas que não têm nada a ver. Como, por exemplo, o próprio João Batista, sendo levantado fora do contexto religioso da sua época. Você vai lá para o Velho Testamento, Amós. O próprio Amós vai dizer: eu não era filho de profeta. Amós era um cara comum e ele foi levantado por quê? Porque aqueles que tinham sido exaltados no chamado contexto religioso, eles estavam se omitindo de falar a verdade. Mas que Deus, essa noite, você pegou bem um pensamento, é o que vai acontecer. Você ser exaltado na obra é uma bênção. Mas vai acontecer o quê? Às vezes acontece um fenômeno. Qual é esse fenômeno? É que você olha para um lado, olha para o outro, e pelo fato de você ficar muito apegado àquela popularidade, você pensa assim: rapaz, demorou tanto para eu chegar aqui. Se eu começar a pregar as coisas que outrora eu pregava, o que é que vai acontecer? As pessoas vão me excluir. Aí o que é que vai acontecer? Como quem está em cima já não quer mais falar a verdade, Deus levanta uma pessoa que não tem nada a ver. Uma pessoa lá de baixo. Por quê? Porque muitas vezes aqueles que foram exaltados, pelo medo de perder essa popularidade, deixam de falar a verdade. Mas que nessa noite, quando Deus ele tiver misericórdia da minha e da tua vida, e a gente for exaltado na presença dele, que a gente não venha a mudar jamais. Que nós venhamos a conservar
a nossa fidelidade no que é concernente o pregar da palavra, né? Porque, infelizmente, é isso que vai acontecer, né? Enquanto a gente é anônimo, a gente prega a verdade e tudo, mas depois que nós somos exaltados, o que é que acontece? Nós ficamos com medo. E a gente passa a honrar mais as pessoas do que a Deus. Mas que Deus em Cristo essa noite, Ele possa nos conceder a graça de que quando Ele venha a nos exaltar na obra, nós não venhamos a mudar de maneira nenhuma, mas pelo contrário. Tem um ditado popular que diz assim, ó, né? Eu acho que foi Abraham Lincoln que disse: quer conhecer o homem, dê poderes a ele, né? Porque você vai conhecer quem é a pessoa quando a pessoa é exaltada. Porque enquanto você está lá embaixo, é muito fácil você ser fiel a Deus na palavra, né? Mas quando você é exaltado, que você ganha aquela popularidade, você fica com medo, né? Rapaz, se eu for falar o que eu pregava antigamente, as pessoas vão me excluir, né? Aí vai acontecer uma coisa interessante, qual é? Deus, Ele vai exaltar pessoas que não tem nada a ver, como foi o caso de João Batista, que foi exaltado totalmente fora do contexto religioso da época. E outra coisa que a gente vai vendo no próprio texto aqui, no próprio texto qual é? No verso 10. Olha o que ele vai dizer, ó. Ele preparará diante de ti o teu caminho. João Batista, ele foi incumbido de uma responsabilidade. Que responsabilidade era essa? Era de preparar o caminho de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Ele foi aquele que veio antes de Jesus, né? E se a gente for parar para prestar atenção, a mesma tarefa que tinha sido dada a João de anunciar a vinda do Cristo, naquele momento da história, é a mesma tarefa que eu e você nós temos nos dias de hoje, né? Então, que nessa noite nós possamos tomar isso como algo de reflexivo para mim e para a tua vida. Primeiro, qual é? Porque que muitas vezes Deus levanta pessoas que não tem nada a ver para pregar a palavra. É porque nós, naquele determinado momento que nós fomos exaltados na obra, a gente já não tem mais compromisso com a verdade. Então, muitas vezes Deus vai levar uma pessoa que não tem nada a ver. Foi no caso de João Batista. Era um cara humilde que não fazia parte do contexto religioso da época. E outra coisa interessante qual é? João Batista foi incumbido da responsabilidade de anunciar a volta de Jesus, né? E trazendo de forma comparativa, hoje a igreja também está incumbida da mesma responsabilidade de anunciar que Jesus Cristo está voltando. Então que nessa noite, independente das circunstâncias, independente do momento, nós venhamos a conservar isso em nós. Porque essa tarefa, esse entendimento, de entendermos que também nós temos essa incumbência de que anunciar que Jesus Cristo está voltando. Boa noite.